Oi meninas, voltei e agora eu vou fazer o resumão da semana, tá? Sobre o Evangelho de Lucas de 1 a 5, né? Lucas 1 foi brilhantemente feito pela Rosa, né? Onde nós tratamos aqui a diferença entre o comportamento de Zacarias e o comportamento de Maria. Realmente, a Rosa abordou esse ponto e é realmente o ponto que mais salienta, né? Que Zacarias era um sacerdote e Maria era qualquer do povo, como eu, como você. E Zacarias, naquele momento em que foi confrontado, né, que recebeu a notícia, ele duvidou. Ele não creu, sendo sacerdote, estando ao lado de Deus, né? Que a gente entende que os sacerdotes eles estão mais perto de Deus do que nós. E Maria não. Maria, ela era uma pessoa comum, mas quando recebeu a missão, ela disse: Eis-me aqui, serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade, né? E o que vem nos trazer isso? Vem nos trazer que como nós devemos nos comportar hoje, como Zacarias ou como Maria. Eu sei que muitos são os desafios, muitas são as provações, muitos são as missões que nós recebemos. Mas quem você quer ser? Quer ser Zacarias ou quer ser Maria? É isso que Lucas capítulo 1 ressalta aos olhos. Entre outras coisas, fala do nascimento de João, fala que do milagre de Deus, que a esposa dele já era velha e concebeu. Entre outras coisas, o que nos salta mais aos olhos, né, é essa dualidade entre Zacarias, sacerdote, e Maria, qualquer do povo. Nós vemos aqui que em Lucas, ainda o reinado de Jesus não terá fim, Lucas 1, versículo 33, porque para Deus nada é impossível, Lucas 1, 37, né? E em Lucas 1, 46, nós temos aí o Cântico de Maria, que é lindíssimo. Se vocês não viram, não leram, vejam. Lucas 1, 46. E Lucas 1, 67, vem o Cântico de Zacarias, quando ele volta a voz, quando ele volta, e aí ele faz esse cântico, que é uma entrega, o amor, né, dele para com Deus. No capítulo 2, nós temos a Flávia, que também brilhantemente abordou o capítulo, e também vem falando de Maria. Olha aí a exaltação à mulher, né? Que a Beca falou no dela, que o Evangelho de Lucas é um evangelho que exalta as mulheres, né? Então ele vem demonstrando e retratando a submissão de Maria, né? Ela se submete à vontade de Deus, mesmo sabendo de tudo que ela ia sofrer, né? Então, esse capítulo, capítulo 2, que foi retratado pela Flávia, no versículo 35, tá? Quanto a você uma espada, né? Vamos lá, capítulo 2, versículo 35. 2, 35. 35. Para que se manifestem os pensamentos de muitos. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Ou seja, Maria, naquele momento, submeteu-se, mas não estava enganada. Ela sabia que uma espada ia atravessar a alma dela, né? Por quê? Porque ela ia sofrer tudo que uma mãe não gostaria de sofrer, né? E em Lucas 2:49, vamos continuar. Lucas 2:49, ele responde, foi quando Jesus some da mãe e do pai e ele responde: por que me procuram? Não sabem que eu tinha que estar na casa de meu pai? Né? Vocês não sabem que eu vim com uma missão? Então não me procurem. Só que para a mãe ele tinha apenas 12 anos naquela época. Então você vê que os percalços que Maria teve que passar não foram fáceis, né? Os percalços não foram fáceis desde pequeno.
Na Lucas 2, 51, a submissão de Jesus ao seu Pai, mesmo ele entendendo ali que ele era filho de Deus e já sabendo-se ser Deus, ele era submisso aos seus pais, como os nossos filhos devem ser e como nós devemos ser aos nossos pais. Tá? Então, Lucas 2, 51. Lucas 2, 51. E voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. Uma espada ia atravessar a alma de Maria e ela sabia e guardava tudo isso no coração dela. Jesus já sabia que era Deus, sabia que devia estar na casa do pai dele, mas ainda assim era submisso a sua mãe e ao seu pai. Tá? Então, se Jesus, que era Jesus, era submisso, que dirá nós, né? Que não somos Deus, não somos deuses, tá bom? E isso foi o que mais ressaltou aos olhos no capítulo 2 que a Flávia conduziu. No capítulo 3 da Susana, tivemos a genealogia de Jesus, que agora já sabemos, né? Que quem era filho de Eli era Maria e não José. José era filho de Jacó, como está dito lá em Mateus. Mateus diz que José era filho de Jacó, que Jacó gerou José, né? E além da genealogia, né, Lucas 3, 7 vem falar da religiosidade. Um alerta, né, que até as pedras podem ser filhos de Abraão, porque eles estão falando, nós somos filhos de Abraão. Então, por isso, não devemos fazer tal coisa. Vamos lá, capítulo 3, versículo 7. Somos filhos de Abraão. 7. Aqui, eu marquei aqui para vocês. 6. 7. Portanto, se você me adorar... bom, capítulo 3, eu estou errado. Capítulo 3, versículo 7. João dizia às multidões para serem batizadas. 3, Então, se vocês... João alerta sobre os frutos, que os seus frutos têm que ser verdadeiros. Que se você se acha e você acha que você é mais digno, ou mais puro, ou mais santo do que qualquer outra pessoa, você está dando frutos errados, tá? Os frutos têm que ser produzidos no coração, tá? Para que não sejam o quê? Ceifados. Isso está em Lucas 3:7. Em Lucas 3:11, João resume o que é ser um servo de Deus. Marquem bem essa passagem. 3:11. Ele resume o que é ser um servo de Deus e o que tem que ser feito para a gente ser aceito por Deus. Repartir e amar ao próximo. Tá? E para os publicanos, João falou do amor ao próximo, de sua honestidade. E também aos soldados, ensina como deve ter um coração manso e humilde. Muitas vezes nós achamos que para ser filhos de Deus, para ser servos de Deus, nós precisamos fazer coisas mirabolantes. Então vá lá em Lucas 3:11 que você vai entender o que você tem que fazer para ser um servo de Deus, para ser um filho aceito por Deus. É muito mais simples, né? Que Jesus é muito simples. Nós é que complicamos um pouco a situação, mas ele é muito simples. E aí nós vemos aqui em Lucas 3:23 a genealogia que nós estudamos primeiro, né, para não ficar muito extenso. E ali em Lucas 3 nós vimos isso além dos pontos que a Susana abordou. Eu abordo esses 2 pontos, Lucas 3:7, Lucas 3:11. Então, qual é o estudo? Aquele estudo que vai a fundo. É vocês reverem o vídeo da Susana, ver o que ela abordou e pontuarem o que eu abordei. Aí sim, vocês vão ter uma panorâmica de Lucas 3. Tá bom? Vou fechar agora esse vídeo, vou iniciar outro com 4 e 5, porque vai ficar muito grande e não vou conseguir enviar para vocês. Daqui a pouquinho a gente volta.